Eu sei que isso vai parecer loucura para muita gente, mas eu preciso contar. No início de junho, Deus me acordou de madrugada com uma urgência no espírito. Não era sonho, não era insônia. Era como se alguém tivesse me puxado do sono. Sentei na cama, meu coração acelerado, e ouvi claramente: olha para o calendário de Sivan. Eu vou te mostrar o que está sendo decretado nos céus. Na hora, eu nem sabia o que isso significava. Nunca tinha ouvido um alerta tão claro assim. Mas o que veio depois me arrepiou por completo. Naquela mesma semana, comecei a ter sonhos estranhos, visões rápidas enquanto orava. Algo estava se formando no mundo espiritual. Algo grande, algo que envolvia guerra, julgamento e revelações que ninguém estava enxergando. Dias depois, as notícias começaram a pipocar no mundo inteiro. Israel atacando o Irã. Drones, bombardeios, guerra digital. E tudo, absolutamente tudo, já tinha sido mostrado para mim nos mínimos detalhes. Eu vi antes de acontecer, e é por isso que eu estou aqui agora contando isso para você. Naquela época, minha vida estava normal. Eu ia à igreja, orava, lia a Bíblia de vez em quando, fazia parte de um pequeno grupo, era um cristão comum. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que Deus nunca chama os preparados. Ele prepara os chamados. Numa dessas noites, acordei às 3h da manhã. Não era insônia. Não era vontade de beber água. Era como se algo tivesse queimando dentro do meu peito. Uma urgência, uma inquietação espiritual. Sentei na cama, confuso, fiquei em silêncio tentando entender. E ali, sozinho no escuro do meu quarto, senti a presença do Espírito Santo me envolvendo. Era como se ele estivesse dizendo: levanta, eu quero te mostrar algo. Peguei a Bíblia, tremendo, abri sem pensar, e os meus olhos caíram exatamente em Ester 8:9. Um versículo que fala sobre escribas, decretos, ordens escritas em nome do rei, seladas com o anel real. Naquele momento, algo acendeu dentro de mim. Senti que Deus estava me chamando para mergulhar mais fundo. Comecei a pesquisar, estudei, orei, e então descobri o mês de Sivan. E foi como se uma chave virasse na minha mente, um portal se abrisse, tudo começou a fazer sentido. E nada mais seria como antes. Poucos dias depois daquela madrugada em que Deus me despertou, eu tive um sonho. Mas não era um sonho comum. Era tão real que, ao acordar, eu não sabia se ainda estava dormindo ou se aquilo realmente tinha acontecido em espírito. Eu me vi num lugar que não consigo descrever com palavras humanas. Não havia paredes, não havia chão, mas havia uma grande sala como um tribunal. No centro, uma mesa longa, feita de algo que parecia ouro e fogo ao mesmo tempo. E ao redor, figuras imponentes, como anjos ou talvez anciãos, escrevendo em grandes livros abertos. O ambiente era solene. Cada movimento deles era acompanhado de silêncio absoluto, como se até os céus estivessem prendendo a respiração. Eu tentava entender o que estava acontecendo, até que ouvi uma voz poderosa, mas suave, que me atravessou por dentro. Estão sendo escritas permissões, permissões de guerra e de paz. Tudo será liberado conforme a resposta da terra. Naquele instante, compreendi. O céu estava decidindo coisas que logo seriam refletidas aqui. Os decretos estavam sendo selados. E Deus estava me deixando ver isso. Não para eu me engrandecer, mas para alertar. Acordei com o coração disparado. Me sentei na cama, tremendo. O Espírito Santo ainda estava ali, e ele sussurrou algo que me arrepiou. Isso não é o fim, é o início. Acordei naquele dia com o coração pesado. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas confesso, parte de mim queria acreditar que era só impressão, que eu estava exagerando, que talvez fosse só uma sequência de sonhos. Mas Deus não mente. 2 dias depois daquela visão, os jornais do mundo começaram a noticiar.
Israel havia lançado uma operação militar contra o Irã. Não era qualquer operação. Era uma das maiores ofensivas de guerra cibernética e bombardeios dos últimos tempos. O nome da operação era forte: Rising Lion, o leão que se levanta. Meu sangue gelou, porque no meu sonho eu vi exatamente isso. Vi movimentações no céu sobre aquela região. Vi rolos sendo selados com palavras que soavam como juízo, como justiça sendo ativada. As notícias diziam que instalações nucleares tinham sido atingidas, cientistas mortos, alarmes globais acesos, e o Irã não ficou quieto. Em resposta, mais de 100 drones armados foram lançados contra Israel. O mundo entrou em estado de alerta. O petróleo disparou. Voos cancelados. O Oriente Médio em pânico. E eu só conseguia pensar: Senhor, o Senhor já tinha mostrado tudo isso antes de acontecer. Foi nesse ponto que entendi. O que estava sendo decretado nos céus já estava se cumprindo na terra. Naquele momento, eu sabia que não era coincidência, era cumprimento. Mas por que Deus tinha falado comigo justamente sobre Sivan? O que esse mês significava no céu? Voltei aos estudos, orei, pedi direção ao Espírito Santo, e o entendimento veio como um vendaval sobre a minha mente. Sivan não é apenas um mês no calendário hebraico. É uma janela profética, um tempo celestial, em que os céus registram decretos, permissões, ordens de guerra e de paz. É nesse período que, espiritualmente, os escribas do céu escrevem aquilo que logo será liberado na terra. E então eu entendi. Enquanto nós vivemos no cronômetro humano, Deus governa por estações espirituais. Ele não age por segunda-feira, terça-feira ou feriados. Ele se move segundo o seu próprio tempo, e cada tempo carrega um propósito profético. Sivan é o mês da liberação de estratégias. É quando reis, na Bíblia, emitiam ordens. É quando decretos eram selados. E agora, as nações estavam se movendo exatamente de acordo com isso. Meu coração queimava. A guerra não começou no Oriente Médio. Ela começou nos céus. E só quem entende o tempo de Deus consegue discernir o que realmente está acontecendo no mundo. Foi ali que eu compreendi. Sem conhecer o calendário espiritual, a gente vive cego. Mas quando a gente se alinha, a gente enxerga antes que tudo aconteça. Foi aí que tudo se intensificou. Eu já não conseguia mais dormir direito. Era como se meu espírito estivesse em constante vigilância. A cada nova notícia, o quebra-cabeça profético se encaixava com assustadora precisão. Eu comecei a observar como as potências mundiais estavam se movimentando. A China soltou um comunicado urgente mandando que seus cidadãos deixassem Israel imediatamente. Estados Unidos e OTAN pedindo moderação, mas nos bastidores se armando. A tensão era palpável. Foi então que um versículo saltou diante de mim como nunca antes. Ezequiel 38. Gog, Magog. As alianças perigosas das nações contra Israel. Estava tudo lá. Só que agora não era mais teoria, era realidade. E o mais assustador, tudo isso não nasceu na terra. Esses eventos foram liberados no céu. Eu vi. Deus me deixou ver os decretos sendo escritos antes das bombas caírem. Você consegue entender o peso disso? As nações estão tomando seus lugares como peças num tabuleiro de guerra profética. E quem não enxerga com os olhos do Espírito vai achar que tudo é apenas geopolítica. Mas não é. Isso é juízo. Isso é cumprimento. Isso é o céu se manifestando na terra. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Depois de tudo o que Deus já havia me mostrado, eu sabia que as próximas semanas seriam decisivas. Foi então que, em oração, ouvi com clareza mais uma vez: preste atenção no mês de Tamuz. Naquele instante, meu corpo inteiro arrepiou. Tamuz? Eu nunca tinha ouvido uma pregação sequer sobre esse mês, mas o Espírito me levou a buscar.
E o que encontrei me deixou em silêncio diante da gravidade do que estava por vir. Tamuz é um dos meses mais críticos do calendário espiritual. É o período em que se iniciam os chamados Dias do Aperto, também conhecidos como Ben Hametzarim, os dias de angústia entre 17 de Tamuz e 9 de Ave. Na Bíblia, foi nessa janela que Jerusalém começou a ser invadida, o templo foi profanado e julgamentos começaram a se manifestar. É nesse ciclo que colapsos financeiros, reposicionamentos geopolíticos e juízos espirituais costumam se manifestar na terra. E Deus me dizia: se não houver arrependimento, se não houver intercessão, o mundo vai cruzar o portal do confronto direto. Senti o peso desse aviso como quem carrega algo sagrado. O que parecia apenas uma tensão política era, na verdade, um ajuste de contas espiritual entre céus e nações. Tudo o que estava vindo não era repentino, era consequência. E os próximos dias trariam ainda mais sinais de que as taças estavam sendo viradas. A partir daquele dia, passei a ver os noticiários com outros olhos. Cada bomba que caía, cada drone que sobrevoava, cada comunicado de emergência, já não era apenas estratégia militar ou crise diplomática. Era execução de sentença. Sim, para quem olha de fora, parece só política internacional. Israel, Irã, China, Rússia, Estados Unidos. Mas para quem tem discernimento espiritual, é impossível não ver. O céu está julgando. E a terra está apenas refletindo o que já foi decidido no tribunal celestial. Lembrei da visão que tive no início, das canetas de fogo, dos rolos sendo selados, dos escribas em silêncio. Aquilo não foi um delírio. Aquilo era Deus me mostrando o que ele estava prestes a liberar. Nada do que está explodindo hoje começou na terra. Essa frase não saía da minha mente. E eu entendia. Os livros foram abertos. As nações estão sendo pesadas. As taças começaram a ser derramadas. E ainda assim, tem gente dizendo que tudo isso é coincidência, que sempre foi assim, que é só mais uma guerra. Mas eu te digo com temor, o céu está em movimento. E quando Deus começa a executar suas sentenças, nada permanece como antes. Depois de tudo que Deus me mostrou, eu entendi. Esse testemunho não era só para mim. Era um chamado à igreja, um clamor do céu para que o povo de Deus despertasse. Meu irmão, minha irmã, esse não é o momento de viver uma fé superficial. Não é hora de seguir a vida como se nada estivesse acontecendo. Deus está mexendo as peças e Ele está nos chamando para nos alinhar com o céu. Sabe o que é mais triste? Muita gente ainda está distraída, preocupada com as coisas do dia a dia, enquanto portais espirituais estão se abrindo e fechando diante dos nossos olhos. Estações estão sendo trocadas e quem não estiver atento vai ser pego de surpresa. Mas Deus, em sua misericórdia, está levantando sentinelas. Pessoas simples como eu e você para avisar: acorda. Esse não é o tempo de medo, é o tempo de discernimento, de posicionamento, de ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo aquele nó na garganta, aquele arrepio que não tem explicação. Pois eu te digo, isso é Deus te chamando. Você vai continuar vivendo no automático ou vai se alinhar com os céus, porque quem discerne os tempos se posiciona com autoridade. Enquanto tudo isso acontecia, eu me perguntava: Senhor, e o teu povo? Em meio a tanta guerra, julgamento, movimentação espiritual, onde entra o teu livramento? Foi então que, durante um tempo de oração, Deus respondeu, não com palavras audíveis, mas com uma convicção tão forte dentro de mim que me fez cair de joelhos chorando. Os dias do aperto já começaram, mas eu sou refúgio para quem se alinha ao meu governo. A presença de Deus me invadiu como um rio, e eu compreendi,
Mesmo em meio ao juízo, há proteção. Mesmo no meio da guerra, há livramento. Mas ele não é automático. Ele é para quem discerne os tempos, para quem está posicionado debaixo da vontade do Pai. Você lembra da história de Noé? Enquanto a terra inteira estava prestes a ser julgada, Deus deu instruções. E quem obedeceu foi salvo. Não porque era especial, mas porque discerniu o tempo e respondeu com fé. Assim será com o povo de Deus hoje. Se você tem sentido no seu espírito que algo maior está acontecendo, não ignore. Deus está chamando os seus para o esconderijo. Ele está dizendo: se posiciona, me busca, eu vou te guardar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus marcou esse encontro com você. Não importa se você está assistindo esse vídeo no ônibus, no seu quarto ou no trabalho. O céu está te chamando. Você ouviu tudo que eu vivi. Eu não sou melhor que ninguém. Não sou pastor, nem profeta famoso. Sou só um servo comum que teve os olhos abertos por misericórdia. E agora eu preciso te perguntar: você está preparado? Porque o que vem pela frente não é leve, não é brincadeira. O mundo espiritual já está em guerra. As nações já estão se posicionando e os céus estão derramando sentenças, mas também estão derramando graça para quem ouve a voz de Deus. Talvez você esteja com medo, talvez sentiu o coração apertado com tudo o que ouviu aqui, mas Deus não te mostrou isso para te assustar. Ele te mostrou para te despertar. Agora é com você. Se você quer se alinhar com os céus, escreva nos comentários: eu quero, declare isso. E compartilha esse testemunho com quem precisa acordar. Leva essa mensagem para mais pessoas. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal, porque aqui você vai ouvir histórias que alimentam sua fé e provam que o sobrenatural é real. E lembra, Deus está falando. Agora cabe a nós ouvir e obedecer.